Pessoal, tô aqui caminhando e tô aqui pensando comigo nesses nomes ventilados no Flamengo, né? Claudinho Nicolás da La Cruz, Pablo Solari, Léo Ortiz, Jaquim dos Santos, são tantos nomes bons, né? Marcos Leonardo, só nome fera. Mas assim, hoje o Flamengo tem em caixa 240 milhões de reais. Quando o ano fechar, o Flamengo vai ter cerca de mais 250 milhões de reais. Então o Flamengo vai abrir 2024 com um dinheiro no banco próximo aí a R$500 milhão. Isso no banco do Flamengo. Obviamente que o Flamengo não vai investir R$500 milhão em contratações. Eu acho que não vai fazer isso. Mas será que o tanto que o Flamengo vai destinar ao orçamento para comprar jogadores vai dar para comprar 4 grandes jogadores? Então vamos fazer o seguinte, vou terminar minha caminhada aqui, vou correr para o estúdio e vou colocar na ponta do lápis o valor de cada um desses jogadores que estão sendo especulados e vamos ver quantos vão caber nesse orçamento que o Flamengo tem para 2024, para reforçar o elenco rubro-negro para 2024. 2 meias, um zagueiro, talvez um atacante, não. Lateral direito. Vamos dar uma espiada. E agora eu fiquei curioso também. Quais foram as maiores contratações da história do Flamengo? Quando eu penso nisso, o primeiro nome que eu penso é o do Vitinho. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aí em como pode ser o planejamento financeiro do Flamengo para 2024. Quem é que vai caber nesse orçamento? E vamos dar uma olhadinha na história do Flamengo para a gente saber quem o Flamengo tem por hábito e por quanto contratar. Bora lá pro estúdio, rapidão. Nação, acabei de chegar no estúdio agora, mas antes da gente falar sobre esses valores, saber se cabem no nosso orçamento esses jogadores que vêm sendo ventilados aí, primeiro eu quero dar um feliz aniversário pro Nemilton, nosso parceiraço Nemilton de muitos e muitos anos, tá fazendo agora 45 aninhos. Feliz aniversário, meu irmãozinho. Muitos anos de vida e saúde para você. Que o Papai do Céu te ilumine, te dê muita saúde, muito sucesso em tudo que você fizer. Que você viva sempre cercado de pessoas que te amam, que gostam de você e que façam o melhor para você. Feliz aniversário, irmãozinho. Parabéns. Tamo junto, cara, sempre. Bom, voltando então a falar sobre o Mengão queridão, voltando então a falar sobre o que eu falei com vocês no comecinho desse vídeo, enquanto eu ainda tava caminhando, vocês viram lá, eu tava de touca porque tava chovendo, eu e a Mirinha tava lá escondida do meu lado, mas tava lá comigo também. Chovendo e a gente não perde um dia de exercício, porque exercício mantém a cabeça boa pra gente poder trabalhar e pra gente poder trazer as informações direitinho pra você. Então deixa o seu like, se inscreva pra compensar essa correria que a gente faz, bate lá, bate cá, para poder trazer essas informações. Ainda mais hoje que eu vou trabalhar com números e vocês sabem que eu sempre me atrapalho. Eu tenho que falar dólar, eu falo euro. Eu tenho que falar euro, eu falo real. Vocês sabem como é que eu sou com esse negócio de exatas, né? Eu sou da comunicação, não sou de exatas, não. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha primeiro no seguinte. Tá sendo especulado nome de Marcos Leonardo, está sendo especulado o nome de Pablo Solari, do Joaquim. São vários os nomes especulados no Mengão. Só que o Flamengo, pessoal, ele tem muita grana, como eu falei com vocês, hoje em caixa o Flamengo tem 240 milhões de reais, mas não é 240 milhões de reais para gastar de uma vezada só, né? São 240 milhões de reais que o Flamengo tem para gastar em várias coisas dentro do departamento de futebol, não somente na contratação de jogadores. Quando findar o ano agora, vai entrar mais dinheiro ainda. Então o Flamengo vai chegar muito perto do R$500 milhão guardadinho no banco do Mengão. Guardado, nação. Em pensar que 10, 15 anos atrás, o Flamengo não tinha nenhuma folha de cheque. Agora o Flamengo pode entrar em 2024 com R$500 milhão no banco. Só isso. Enfim, eu queria ver primeiro o histórico dos jogadores que o Flamengo contratou nos últimos tempos, classificados
pelos jogadores mais caros da história do Mengão. Para a gente ver o perfil que o Flamengo pode ter para remodelar esse time. Porque a verdade toda é essa. É o que eu quero, é o que vocês querem aí do outro lado, uma remodelação desse elenco, uma reformulação desse elenco. Então tem muita coisa para mudar. Dentro do Flamengo se fala em pelo menos 4 contratações e algumas oportunidades de mercado. Eu pontuei tudo isso e nós vamos falar sobre tudo isso agora, mas vamos dar uma olhadinha primeiro nas contratações mais caras da história. Limpinho, com valores crus, tá? Porque o que é valor cru? É o valor que o atleta custou, porque junto com esse valor aí ainda tem que embutir um percentual para o cara que ajudou na negociação, um percentual para o cara que ajudou em determinado momento na conversa, enfim, ainda tem muita coisa que acrescenta aí. Mas cruzinho, o Gabriel ainda é o jogador mais caro da história, com 17,5 milhões de euros, que custou aos cofres rubro-negros. Na segunda colocação vem o Gerson, contratado agora, na temporada 22-23, 15 milhões de euros. O Arrascaeta, contratado na temporada 18-19, 15 milhões de euros. Everton Cebolinha, que enfim começa a dar frutos no Mengão, temporada 22-23, 14 milhões de euros. Pedro, temporada 20-21, titular absoluto do Flamengo hoje, os mesmos 14 milhões de euros. O Flamengo conseguiu contratar o Gerson 2 vezes, uma vez mais cara do que a outra. Na primeira vez, nas temporadas 19 e 20, ele custou 13 milhões de euros ao Mengão queridão. Depois vem o famigerado Vitinho. Famigerado nada, né? Na época a gente fez até festa. Foi a primeira grande contratação dessa era de remodelação financeira que o Flamengo teve, custando 12 milhões de euros ao Flamengo. O Wagner Love, que foi o primeiro jogador que a diretoria do Flamengo devolveu por não ter condições de ficar no Flamengo, era para ter custado aos cofres rubro-negros 10 milhões de euros. Como a gente devolveu, a gente não recebeu aquilo que já tinha pago, mas não chegou a pagar os 10 milhões de euros pelo Wagner. O Wagner foi contratado na gestão da Patrícia Amorim. Vocês imaginam só aquela gestão contratando um jogador de 10 milhões de euros. Juízo zero, né? Luiz Araújo, que chegou nessa temporada agora, 9 milhões de euros. E o Alan, que deve voltar quinta-feira, junto com o Davi Luiz, a ficar à disposição do técnico Tite, 8,2 milhões de euros. São boas contratações, pessoal? São contratações assertivas do Flamengo? Essas que o Flamengo tem como as mais caras da história? Coloca aí nos comentários que eu quero saber se vocês gostam do perfil dos jogadores mais caros da história do Clube de Regatas do Flamengo. E olha só, gente, antes de continuar, falar para vocês que nós temos o nosso grupo de membros, tá? Através de uma mensalidade de R$10 simbólica, petitinha, você passa o Pix para nós nesse número aqui, 31 986138778, e eu te coloco lá no nosso grupo de membros, tão logo você traga pra gente o comprovante, mande pra gente o comprovante. Daí você vai ter acesso a informações em primeira mão, vai ter acesso a lives exclusivas comigo, uma interatividade comigo durante quase que todo o dia. Eu só tenho que parar para poder almoçar, para poder levar crianças para a escola, para poder gravar vídeos, para poder procurar informações, para poder apurar. Fora isso, eu tô lá dentro do grupo. E de vez em quando eu lembro que eu tenho que dormir. Então, se você quiser participar dessa rotina e ajudar a salvar os canais VVP, bora fazer o Pix nesse número 31986138778, mandar o comprovante para nós e entrar no nosso grupo de membros. Valeu? Bom, alguns nomes estão sendo especulados para reforçarem o Flamengo para 2024. Então, eu coloquei aqui do ladinho os nomes e os valores dos jogadores em euros e reais, para a gente saber se o Flamengo vai ter condições de contratá-los. Nicolás de la Cruz do River Plate, 21 milhões de dólares. Pô, Fabrício, tá ficando doido? 21 milhões de dólares? É, gente, porque é o seguinte, o Nicolás de la Cruz, ele tá amarrado em 2 clubes, no River e no Liverpool do Uruguai, lembram? Pois é, o River tem 60% e o Liverpool 40%. Então, o que o Flamengo sabe que precisa fazer hoje? São 16 milhões de dólares do River Plate, isso hoje, tá? Pode ser que o Flamengo entre e consiga baixar os valores, mas hoje são 16 milhões de dólares do River Plate,
$105 milhões do Liverpool. Ah, pode parcelar do Liverpool? Pode, mas o valor do Nicolás de la Cruz é $21 milhões, o que daria hoje 100,8 milhões de reais. Só aí, se o orçamento do Flamengo, que ainda não está definido, for os 200 milhões que o UOL falou, só com o jogador já foi metade. Claudinho do Zenit. O Zenit pede algo em torno de 16 a 18 milhões de euros. Então, se o Flamengo conseguisse fechar algo ali em torno de 16 milhões de euros, daria aí 80 milhões de reais. Joaquim, que foi oferecido ao Flamengo, do Santos, 3 milhões de euros, daria aí aproximadamente 15 milhões de reais. Pablo Solari, atacante do River Plate, para jogar do lado direito, se o Everton Ribeiro não permanecer no Flamengo. 8 milhões de euros, daria aí 40 milhões de reais aproximadamente. Alexandro, lateral esquerdo, viria sem custos, mas só no meio do ano que vem. Detalhe para Solari e para Joaquim, tá? 3 milhões de euros é correspondente a 60% dos direitos federativos do Joaquim que o Santos tem. Porque os outros 40% estão ligados ao Cuiabá. Então, talvez seja o mesmo caso do Nicolás de la Cruz. Tenha que se negociar com o Santos e com o Cuiabá. O Pablo Solari, o River pede 8 milhões em 60% dos direitos, que é o que o River tem. Os outros 40% são do Colo-Colo. O River Plate comprou o Pablo Solari por 5 milhões de dólares, descarados, hein? E agora querem vendê-lo por 8 milhões de euros. Ah, River, safadinho. Já o Joaquim, o Santos comprou ele por 16,7 milhões de reais. 60% do passe dele. Agora, gente, é claro que tudo isso daí não vai ser pago à vista. De tudo isso daí, o que tem que ser pago à vista mesmo são os 16 milhões de dólares do River Plate, por enquanto. Por enquanto é essa a situação. O resto pode ser negociável, pode não, será negociável pelo Flamengo, para o Flamengo conseguir contratar os atletas caso tenha esse desejo. No total, meus amigos, o Flamengo teria que se dispor de 47,16 milhões de euros para trazer esses 5 jogadores aí, que daria 235 milhões e 800 mil reais em contratações. Nicolás de la Cruz e Claudinho no meio. Joaquim ali na zaga. Alex Sandro na lateral esquerda. Seriam bons reforços. Flamengo quer 4 mais uma oportunidade de mercado. O Alexandro seria uma das oportunidades de mercado. Fecharíamos, assim, um pacote bacana. Nem me atrevia a colocar o Marcos Leonardo aí, porque senão o valor ia lá para as conchinchinas. Não tem como. Seria uma boa. Quase derrubei o microfone aqui. Seria uma boa nação. Esses 4 jogadores aí, o que vocês acham disso? Cabe no orçamento. Passa um pouquinho ali, 35 milhões, mas isso é remanejado, dá para dividir daqui, dá para jogar para o mês que vem acolá, não é não? 235 milhões, Nicolás de la Cruz, Claudinho, Joaquim, Pablo Solari e de lambuja ao Alexandro, quase no 0,800, tendo que pagar apenas bônus ao jogador. O que vocês acharam? Dá para fazer? É uma boa pedida? São bons reforços para o Flamengo? Dá para focar nesses caras aqui como reforços para 2024? Coloque aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, tamo juntos. Obrigado por tudo. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. É a melhor parte do meu dia. Eu amo muito todos vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.